Quando Moisés ficou ausente do povo de Israel, a autoridade foi passada para Arão. Conforme a demora de Moisés, o povo ficou impaciente. A metade sugeriu idolatria, igual faziam no Egito. Mas teve outros que firmaram na fé. Porém, a impaciência foi tão grande que o povo que sugeriu deu um fim em quem repreendia o errado. E pressionaram Arão. Temendo por sua vida, Arão não só foi na onda daquele povo impaciente, como também ajudou com bezerro de ouro e apoiou a idolatria. Hoje em dia, existem muitos Arãos até nas igrejas, pessoas que deveriam ensinar o certo, mas recuam de medo da sociedade e ainda apoiam a vontade da carne. Isso não leva para Deus, isso apenas afasta. Não podemos ter medo e nem vergonha, pois enquanto vários dão risada e caçam de nossa fé, no meio desses vários, tem sempre alguém que podemos estar ajudando. Oi gente, tudo bom com vocês? Bom pessoal, isso aqui que eu acabei de ler é uma parte da história de Moisés, que conta um pouco sobre Arão. Nesse detalhe, Moisés tinha ido ao monte para poder falar com Deus, e estava demorando muito para voltar. Por isso então que está escrito que Arão é que recebeu a autoridade. As pessoas confiaram em Arão, enquanto Moisés estava fora. Porém, as foram impacientes e começaram a pressionar Arão, e Arão, temendo pelo que ia acontecer, acabou indo na onda deles, daquele povo. Isso acontece muito hoje em dia, nas igrejas, principalmente. Tem pessoas nas igrejas, pessoal, que querem às vezes até mesmo morrer com a ideia de obedecer às ordens divinas, às ordens de Deus, as ordens bíblicas. E temendo principalmente pela sociedade, né? Tem pessoas por aí que, ao invés de espalhar a verdade, ao invés de querer seguir a verdade, querer ensinar a verdade, tem pessoas que recuam e apoiam a vontade da carne. O que significa que elas apoiam o que a pessoa, o teu próximo diz, do que o que a Bíblia ensina. Isso aí é exatamente o que Arão fez. Arão sabia que estava fazendo errado, porém teve medo. E é muito o que acontece hoje em dia, nas igrejas principalmente. Muito o que acontece. Assim, na minha época do colégio, eu queria muito poder falar de Deus com umas amigas que eu tinha. Porém, a gente tinha uma religião diferente. Uma delas era, acho que da Umbanda, eu não lembro, faz anos, acho que era da Umbanda, bom, enfim. Uma delas não acreditava na Bíblia e não tinha a mesma religião que eu. Eu sou evangélica. E essa minha amiga, ela, como não tinha a mesma crença que eu, não acreditava em nada do que eu acreditava, do que eu acredito no caso, meio que daí não bateu, não bateu. Tudo por quê? Porque ela não queria seguir a palavra, ela não queria acreditar. E por que ela não acredita na Bíblia? Porque a Bíblia não foi feita para poder bater na cabecinha assim, passar para dizer que tudo bem. A Bíblia, quando ela precisa, foi feita também para confrontar, para orientar e confrontar. E nós pessoas não gostamos de ser confrontadas, não é? Mas, enfim. Ela não acreditava na Bíblia devido ao confronto também, principalmente, devido ao confronto. Ela falava que a Bíblia ali era machista, mas muitas outras coisas, só que eu não lembro agora, porque faz muitos anos. Só que ela falava muitas coisas lá, que era a opinião dela, e claro, a opinião dela era errada. E por que eu digo que é errada? Porque a Bíblia não é machista e nada do tipo, a Bíblia é muito contra disso. As pessoas só falam que é machista porque às vezes, porque elas se sentem confrontadas e não querem ler. Outras vezes porque elas apenas pegam um versículo aleatório que leem lá para tentar conhecer a Bíblia. E a maioria da chance, a maior chance delas é pegar um versículo que provavelmente às vezes é de fariseus. Às vezes é do próprio Jesus ensinando os fariseus ou de alguém repreendendo os fariseus. Elas pensam que por conta desse tal versículo, a Bíblia é machista. Daí não tentam ler mais a fundo para entender, para interpretar. Também tem esse motivo. Tem outros motivos por aí. Às vezes é porque também a pessoa não entende o que está escrito e desanima, né? E isso é muito comum de acontecer. A pessoa não vai entender de primeira. Por isso que tem que ir treinando, né? Tem que ir lendo. Mas, enfim. Na época, pessoal, eu lembro que eu gostava muito de falar de Deus para todo mundo. Eu queria espalhar a palavra e falar de Deus. E quando eu ouvia sobre o lado dela e tudo mais, eu falava que tal coisa era pecado, que era errado e tudo mais, né? Porém, não saiu como esperado. Tudo por quê? Porque ela não queria ouvir. Ela não queria ouvir. E naquela época, gente, eu era bem imatura. Por quê? Porque eu dependia de amizades. Naquela época eu chorei. Naquela época, quando nossa amizade acabou, eu chorei muito. Às vezes eu pensava, né, que a culpa estava comigo, que a culpa era minha. Tudo porque eu estava julgando demais ela.
Mas aí quando eu tava lendo um pouco mais sobre Arão, eu fui me aprofundando mais, eu percebi que, na verdade, é o que acontece muitas vezes. As pessoas às vezes não estão prontas para tal conversa, outras vezes elas não querem ouvir. E a Bíblia, gente, a gente tem que entender que a Bíblia não foi feita para poder passar pano, como eu falei. A Bíblia ela confronta aquilo que tá errado. E tem pessoas que não só vão odiar ser confrontados, quanto vão querer ficar afastados. É como eu falo, a luz não mistura com as trevas. É bem dessa forma. E é exatamente isso que acontece hoje em dia, né? O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, pessoal, eu falo de Deus, mas eu não fico com medo nem do tipo, porque eu sei que o que eu falo de Deus é basicamente o que eu estudo, que eu tento me aprofundar mais no assunto, que eu procuro conhecer e espalhar pro pessoal. Eu aprendo e espalho, compartilho. Hoje em dia é diferente das épocas passadas, né? Só que eu também sei que por aí, até mesmo nas ruas, tem pessoas por aí que eles querem falar de Deus, porém por medo elas recuam. Elas não conseguem, elas têm medo e recuam. E às vezes também acabam, qual é a palavra? Acabam apoiando isso, apoiando a vontade da carne, a vontade do próximo. Que às vezes a vontade do próximo nem é sempre aquilo que guia, aquilo que aproxima para Deus, que aproxima de Deus, mas às vezes é aquilo que afasta de Deus. E é muito comum disso acontecer, pra falar a verdade. Bem comum, até com os jovens é bem comum. Então, pessoal, o que podemos aprender com essa história sobre Arão? O que podemos aprender é o seguinte: a verdade é uma só. A verdade é apenas a palavra, aquilo que Jesus Cristo ensinou, que Deus ensinou. A verdade é apenas uma, está na palavra de Deus. E se a pessoa não quer ouvir, a gente não pode obrigar, mas a gente também não pode recuar, não pode esconder a fé, não pode simplesmente, como é que fala? Desviar o caminho só para agradar o outro. A gente não pode fazer, a gente tem que ficar firme na fé. Porque o que aconteceu? Arão desviou do caminho e ele literalmente apoiou a idolatria, algo que desagrada a Deus, apoiou, né? Então não podemos seguir por esse caminho, a gente tem que se manter firme, ensinar o que é certo, falar o que tá errado e pronto. Aconteceu, se a pessoa não quer ouvir, tá bom. Mas a gente também não pode desistir, porque às vezes no meio dessa multidão que não quer ouvir, tem sempre 1, 2 ou 3, até 4 pessoas que não só querem ouvir, como também querem aprender.